Eu costumava dizer, falando aqui sobre uma velha fonte da qual eu costumava beber, ela borbulhava e saltava, saltava e saltava lá ao redor de Newtown. I used to wonder why that spring jumped. So one day I sat down there and was talking to it. Imagine talking to the spring. But I was talking to nature who made the spring. Eu queria saber por que aquela fonte saltava. Então um dia eu me assentei ali e conversava com ela. Imagine um homem conversando com uma fonte, mas eu estava falando com a natureza, o qual fez a fonte. And I wondered what makes you so bubbly, so jumpy. Is it because the children come here and drink from you, or I drink from you, or something? E eu quis saber, o que te faz tão borbulhante, tão saltitante? É porque as crianças vêm aqui e bebem de você, ou eu bebo de você, ou algo assim? If the spring could have spoke back and said, no, Billy, it isn't because that you drink from it, it's because anybody drinks from it. It's something down beneath the earth pushing me and making me bubble and jump and carry on like this. Se a fonte pudesse responder, ela diria: não, Billy, não é porque você bebe dela, não é porque alguém bebe de mim. É algo bem embaixo de mim aqui, que me impulsiona e me faz borbulhar e saltar e me comportar assim. That's the way every man or woman is born of the Spirit of God. It's not you, it's not human emotion. It's because that the resurrection of the power of God is in that human life and is pressing up into everlasting life, moving into eternal life. E é assim, cada homem ou mulher que é nascido no Espírito de Deus, não é você, não é a emoção humana, é por causa da ressurreição ou do poder de Deus que está naquela vida humana e está compelindo para a vida eterna, movendo para a vida eterna. Something in you could not hold your peace if you had to. There's something within you. Algo aqui, você não poderia ficar quieto se você quisesse, existe algo dentro de você. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Estamos felizes por estar na casa do Senhor uma vez mais. Amém. Convidar os irmãos para nós abrirmos os nossos inários no número 5, ou melhor, no corinho número 5. Maravilhoso é Cristo. Maravilhoso é Cristo, incomparável sim. Maravilhoso é Cristo, antes de tudo Ele é pra mim. Maravilhoso é Cristo, quão grande é o seu amor. Melhor amigo não tenho, tudo Ele é pra mim. Aleluia, louvado seja o Senhor. Vamos ter uma palavra de oração? Eterno Pai Celestial, estamos diante da Tua presença, Senhor. Estamos felizes por estar na Tua casa uma vez mais, Senhor. Como disse, Pai, Teu servo, o Rei Davi, Senhor. Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. E, ó Deus, é por Tua graça, Senhor, que o Senhor nos traz uma vez mais. E nós estamos aqui para Te adorar, Senhor. Queremos, ó Deus, Te adorar na singeleza, Senhor, da Tua santidade, Pai. Ó Pai Celestial, Tu és digno de toda honra e glória, Pai, e louvor. Pai Celestial, Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. O Senhor tem sido bom para nós, tem nos guardado, nos livrado e nos abençoado, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Pai Celestial, também pedimos perdão de nossas falhas, de nossos pecados, Senhor.
Rogamos, Pai, que o Senhor olhe a cada um de nós através da Tua misericórdia, Senhor. Deus, e abençoa, Senhor, grandemente Teus filhos que vieram, Senhor, que cada um possa alcançar grandes bênçãos, Senhor, provida de Ti, Senhor. Pai Celestial, também nossos irmãos, ó Pai, que se porventura estiver nos assistindo na internet, que seja também grandemente abençoado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que oramos e pedimos as Tuas bênçãos, e isto é para a Tua glória. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Hino 53, estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Amém? Seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto, não. Atrás o mundo, Jesus na frente, Ele é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus na frente, atrás não volto, não volto. Aleluia. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto, não volto. Aleluia. Depois da luta vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto, não volto, não. Amém, aleluia. Os irmãos estão felizes com o Senhor Jesus Cristo? Amém. Está aqui no nosso meio, pela fé podemos sentir. Amém. Vamos cantar ainda o corinho 49. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos que foram feridas lá na cruz,
minha alma então implora estar juntinho a ti. Por isso eu te peço, vem tocar em mim, aleluia, vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar mais um hino 100. Logo após esse hino, nós estaremos adorando o Senhor com as ofertas. Amém? Hino número 100. Louvado seja o Senhor. Novamente o Senhor realizou sobre mim o seu anjo se acampou, mas um milagre o Senhor realizou, minha vida desesperançada, muitos dias multiplicou, mas um milagre quero que o Senhor me faça, sustente a minha alma, quero viver na tua graça. A mão de Deus repreendeu de minha morte. Por isso agora eu anuncio este Deus forte. Vou contemplando o reflexo de sua glória. Vou contando a toda a gente esta tão grande vitória. Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma, quero viver na tua graça. É Ele mesmo que sustenta o meu viver. Na minha vida, o meu Deus me dá prazer. O que eu faço, pois eu não posso pagar. O que eu posso oferecer é a minha vida e o meu cantar. Mais um milagre
Amado e poderoso Senhor Jesus Cristo, nosso bondoso Rei e Salvador, nós te agradecemos, ó Pai Santíssimo, pelo imenso privilégio de poder estar aqui mais uma vez, Pai. Obrigado por ter trazido cada um de nós até aqui, Pai. Ajuda cada um dos seus filhos que entrou por essas portas, Pai. E agora também oramos por essas ofertas, Pai, que fazem parte deste culto. O Senhor possa abençoar, Pai, cada ofertante dessa noite. E ajuda, Pai, aqueles que também não podem ofertar. Pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. A porta é Jesus. Deus olhando do céu para a terra não viu nenhum justo sequer, até mesmo os seus seguidores o abandonaram, negando a fé, pois éramos levados juntos aos ídolos mudos de condenação. Jesus tirou nossa rede, caindo a parede da separação. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. E a porta é Jesus. E a porta é Jesus. Vivíamos todos caídos, perdidos por causa da transgressão. Deus viu nossa necessidade e de boa vontade estendeu sua mão. A mulher que adulterasse na lei de Moisés deveria ser morta. Levaram adiante de Cristo neste mesmo ato, mas ele era a porta e ela passou. E ela passou. Aleluia. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. E a porta é Jesus. E a porta é Jesus. Aleluia. A porta é Jesus. Amém. Graças a Deus. Santo é o Senhor. Vamos colocar em pé. Vamos receber o nosso pastor com sublime graça. É um infeliz Salvador. Sublime graça do Senhor, que ao infeliz salvou. Eu cego fui, mas
Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo. Nós vamos ter uma oração aqui, uma oração especial, né? Pela irmã Yádia, ali de Ivaí. Nós vamos estar lembrando dela ali, do irmão Wilson. Ela está passando horas difíceis, né? Vamos lembrar e crer na vitória, crer que o Senhor Jesus Cristo é o curador, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. E Ele está presente. A palavra dele diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou presente. Cremos que Ele está aqui e Ele responderá a oração. Vamos orar ao Senhor. Pai poderoso, como nós te amamos, ó Pai, e glorificamos o teu nome em tudo, Senhor, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, toda glória. Pai santo e poderoso, nós entoamos esses cânticos de Sião, que o Senhor possa receber nossa adoração, é do nosso coração que fazemos, Pai. Continua abençoando teus filhos, ó Pai, e nós cremos que o Senhor está presente. E cremos que o Senhor, Pai, dará aquilo que teus filhos necessitam, ó Pai. Se é uma cura, uma libertação, aqueles que vieram, Pai, desejando algo do Senhor, uma resposta que eles recebam em nome de Jesus. Aleluia. Também oro agora, Pai, a favor da tua serva ali, Pai. Ela é uma crente em tua palavra. Pai, tem confiado essa mensagem de anos após ano e o Senhor nunca tem, Pai, desamparado eles ali. E agora nós enviamos uma oração a favor da vida da tua serva ali. E repreendemos toda obra do mal, toda obra de enfermidade, Pai, seja derrotado no nome de Jesus Cristo. E a saúde dela, Pai, seja restabelecida no nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa, Senhor, ajudá-la, Senhor. Ela, o irmão Wilson ali em Ivaí, que o Senhor, Pai, dê graça, força, Senhor, àquela família ali, no nome de Jesus Cristo. Também, Pai, há muitos, Pai, que estão nos assistindo pela internet também, que sejam grandemente abençoados esta noite, que receba, Senhor, aquilo que estão desejando, e que essa voz, Pai, que está ecoando, Senhor, no mundo, a voz do 7º anjo possa atingir cada coração, Pai, ainda que aqueles que não te conhecem, que possam vir a te conhecer no poder da tua ressurreição. No nome de Jesus Cristo, pedimos a tua bênção e te agradecemos. Amém, Senhor, e amém. Louvado seja Deus. Eu vou aproveitar o tempo de pé, nós vamos ler a Bíblia, irmãos. Nós estamos acompanhando, né, a mensagem Investimentos. E eu creio que nós vamos ser grandemente abençoados. Amém. No livro de Marcos, capítulo 10, e verso 17. Marcos, capítulo 10, verso 17, falando aqui do jovem rico. Louvado seja Deus. Todos se encontraram, digo amém. Amém. Graças a Deus. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém.
Louvado seja Deus, que o Senhor Jesus acrescente, né, as bênçãos, a leitura da palavra. Os irmãos, fiquem à vontade, pode se assentar. Nessa parte da mensagem que nós estamos acompanhando, nós vamos na segunda parte hoje, do parágrafo 42 em diante. O profeta aqui ele vem falando algo que essa madrugada atrás, né, estava meditando nessa mensagem antes de nós pôr ela para rodar, né, para nós ouvir, e isso me tirou o sono. Era umas 3 e pouquinho, quase 4 horas da manhã, e eu estava assim meditando nela e ouvindo o profeta falar aqui, e ele falou algo muito tremendo, e isso vai impactar um pouco e chama bem a atenção de nós. Os dias que nós estamos vivendo, ele aqui vai entrar falando de Noé, né? Como Noé, ele construindo a arca, pregando ali mais, né? De 100 e poucos anos, né? Ele levou ali para fazer a arca, e sempre falando a mesma coisa, né? A mesma mensagem o tempo todo. Quem perguntava, né? Passava e conversava com Noé, era a mesma conversa, né? Vai chover, né? Então a pregação dele era: se prepare, porque vai chover. E o profeta ele diz que tinha muitos crentes que, assim que conhecia Noé, e que era um pouco simpatizante, né? Talvez esse homem esteja certo, né? E começaram ali, quando a arca estava pronta, começaram a se aproximar da arca, né? Ficar próximo ali, né? Ele põe esses crentes como a vigilância, né? Ali perto da arca, e estavam ali. Eles, bom, se Noé tiver certo, né? Na hora que começar a chover, talvez nós se jogamos para dentro da arca e está tudo certo, né? Mas eles viram que quando Noé entrou, algo sobrenatural fechou a porta. Então a porta não vai ser fechada por ninguém na terra, né? A porta será fechada por Deus. É Deus que fecha a porta. É Deus que... Então ali pensaram, né? Mas vão ficar próximos, né? E o profeta chamou a atenção a algo que ele disse: talvez aqueles crentes ali, eles ficaram bem próximos, né, da arca, mas o primeiro dia não choveu. Noé entrou dentro da arca, o primeiro dia não choveu. O segundo também não choveu. E o terceiro dia não choveu. Aí aqueles crentes, sabe de uma coisa? Noé não estava com nada. E saíram. Vê como Deus faz as coisas? Deus ele só tem os seus escolhidos. É só aqueles que ele escolhe. Por isso que nós deveríamos ser as pessoas mais felizes. É verdade. Porque muitos passam, né? Quando ouvem o profeta pregando, dizem: olha, um grande pregador, um grande mensageiro, né? Maravilhosa pregação. Olha esse homem, né? Muitos das antigas, né? Como poderia até citar nome, mas não vou citar, mas muitos deles falaram: eu vi Jesus naquele homem, né? Alguns falando e nessa forma, né? Mas não consegue ver a mensagem da hora, não consegue entrar véu adentro, não consegue receber o Espírito Santo, não consegue o selo de Deus. Porque um desses dias a porta fecha. O que é fechar a porta? Deus fechou a porta da arca, Noé não podia mais abrir. Mesmo que ele fosse um bom homem, mesmo que ele visse ali o alvoroço das pessoas correndo até a arca, ele não poderia fazer nada, porque Deus tinha fechado. Hoje é a mesma coisa, essa mensagem está clamando, está espalhada, né, no mundo inteiro, pregando, sendo pregada, né, sendo levada por verdadeiros pastores e ministros que realmente reconhecem o ministério da última hora
estão levando essas mensagens, e essas mensagens estão chegando até as pessoas e elas estão rejeitando a mensagem. Por que rejeitam, né? Então nós temos que, enquanto nós estamos aqui, nós temos que falar. A porta ainda está aberta, vamos crer que ainda está aberta a porta. Vamos testificar dessa mensagem, mas veja como está difícil as pessoas se renderem a isso. Como está difícil, né? As pessoas se tornam simpatizantes da mensagem. Elas eram como alguns ali com Noé, né? Eram simpatizantes, não era uma boa pessoa. Ah, vamos lá, de vez em quando, né? Ouvimos um sermão, vamos, né? Mas nunca leva a sério, de entrar mesmo na mensagem, de receber o Espírito Santo. Que Deus nos ajude. Então isso chama muito a atenção. O profeta vai fazer um comparativo com o dia de hoje, aqueles dias de Noé. Então Deus fechou a porta, mas quando foi o 7º dia, então as nuvens vieram e a chuva veio. E quando a chuva veio, eles tentaram subir em tronco, em barcos, né? Aí o profeta diz: não tem atalho para o reino de Deus. Deus só tem um caminho. Amém. Glória a Deus. Deus só tem uma mensagem. Aleluia. Não tem 2, 3 mensagens. Amém? Deus só tem um mensageiro. Amém. É o último, é o 7º. Ele não tem mais mensageiro. Muitos se põem no lugar de mensageiro. Muitos se colocam, né? Não, nós temos a palavra também. E Paulo, quando ele fala, né? Quando ele estava na terra, ele era o mensageiro da era. Ele diz: porventura saiu a palavra diante de vós? Porventura veio a ela, né? A vós? Então, a palavra de Deus só vem ao profeta, ao mensageiro da era. E só há um. E por isso que nós devemos observar esse mensageiro e fazer o que ele nos manda fazer. Obedecer essa mensagem. Obedecer toda ela, né? Porque a Bíblia fala que obediência a toda palavra dá direito ao Espírito Santo. E o profeta, na mensagem, o sinal, ele diz: obediência a toda palavra te dá direito ao sinal. Amém. Você tem o direito do sinal, mas não obedece. Então, por isso, é muito importante. E eu, vendo isso, né? Eu fiquei admirado. A gente fica, tem horas, né? Você pode ler a mensagem, reler, mas pegue e, né? Quando você está aí na madrugada, muitas pessoas não conseguem dormir, às vezes vão para o celular e vão ver coisas, né? Que não deveriam. Pegue a mensagem, vão ouvir a mensagem na madrugada, você vai ver só. Aquele diabo que incomoda e que não deixa dar sono, aquele atormentador, ele vai embora. Não tem coisa melhor, amém? Que Deus nos abençoe. Vamos então ouvir investimentos. Essa mensagem foi pregada 24/11/62 e nós vamos dar sequência do parágrafo 42 em diante, e que o Espírito Santo vivifique ela em nosso coração. Amém. Glória a Deus. Noah, Vamos apresentar um pequeno drama aqui. Conhecer nada, mas conhecer a Ele é vida. Vemos que não é. Vamos apresentar um pequeno drama disso. Está ficando tarde. E Noé lhes disse: esta é a última chamada de vocês. Tenho a apólice aqui, a segurança de que vai chover. Não me importa o que a sua regra científica diga. É melhor entrarem. Eles viram que houve alguns que se sentaram perto, claro, e escutaram, e outros nem vieram ouvi-lo. Assim Noé entrou e a porta se fechou atrás dele. Noé não fechou a porta, Deus fechou a porta. Amém. E assim fará ele de novo. Quando o último membro do corpo de Cristo não se tornará um corpo anormal por causa de você ou de mim. Melhor entrarmos enquanto há oportunidade. Amém. Não terá 6 dedos em uma mão, nem terá 2 unhas em um dedo.
será um corpo perfeito, sem defeito. Quando esse último membro tiver sido acrescentado a esse corpo, Deus fechará a porta entre o juízo e a misericórdia, ou a misericórdia e o juízo, devo dizer. Notem, então, depois que a porta se fechou, posso ouvir Noé dizer à esposa, como se eu pudesse ouvir, e ao longo de uma dessas, como os irmãos falaram, dessa forma fundamental de falar em línguas, ouvi-lo dizer, agora de manhã as nuvens se levantarão, e estará chuvoso, os trovões rugirão, e os relâmpagos brilharão, e virá uma grande chuva. Fiz o melhor que pude, mas estou dentro agora, e a porta está fechada. Sabemos que algo sobrenatural aconteceu, pois não fechamos aquela porta. Alguém fechou a porta. Foi Deus. Sabem, então houve alguns dos crentes que não avançavam, que estavam por perto e ouviram, que criam parcialmente, de certo, como o jovem governante rico, mas que disseram, é melhor subirmos. Sabemos que ele é um bom ancião, e se vier tal coisa, estaremos por perto, de onde poderemos chegar. Entraremos rápido, ele abrirá a porta. Mas lembrem-se, Noé não tinha como abrir a porta. Não seja limitado com Deus. Não seja apenas um bom homem ou uma boa mulher. Seja cheio do Espírito Santo, batizado no corpo pelo Espírito Santo. Não aceite boatos, nada disso. Fique ali até estar morto e sua vida seja nova em Cristo. E toda a sua vida seja mudada. Não se limite a uma emoção, uma sensação ou algo assim. Não faça isso. Fique ali até algo acontecer mesmo, que o mude totalmente. Noé deu, e agora estes crentes que não avançam chegaram de mansinho e disseram, talvez chova, como o velho disse, ou algo aconteça, algo fenomenal. Assim pode o mundo ver hoje que algo está acontecendo. Na primeira manhã em que Noé se levantou e foi olhar pela janela, o sol nasceu tão brilhante quanto sempre. Imagino que Noé verificou e disse, espere aí, vejamos se eu estava certo. Voltou a falar ao seu chamado, à sua promessa, tudo estava exatamente de acordo. Bem, ele só adiou, talvez seja amanhã. No dia seguinte o sol nasceu. Bem, o crente que não avança se tornou um crítico também. Disse, veja, aquilo não estava com nada. Ele foi embora. Mas então, por fim, depois que Deus lhe deu sua última prova, no sétimo dia, aquela manhã, os céus estavam negros, os trovões rugiam, os relâmpagos lampejavam. Então, grandes gotas de chuva começaram a cair. E um mundo frenético de pessoas começou a clamar e a procurar aquela arca, mas era tarde demais. Como a virgem adormecida que bateu a porta, era tarde demais. Não espere até esse tempo, venha agora. Notem. E então, depois de tudo isso, a chuva ficou mais intensa. As ruas começaram a se encher, os esgotos transbordaram, a água começou a subir. Alguns deles disseram, vamos construir um barco e flutuar. Vamos pegar um tronco de álamo. É o que muitos estão fazendo hoje. Tentam flutuar num tronco de álamo, mas vemos que ele afundou. E acharam que conseguiriam construir um barco. E estaria tudo bem. Mas seus barcos afundaram. É o que vocês acham hoje, que podemos construir uma organização ou admitir muitas pessoas por meio da instrução, que terá êxito mesmo assim, quer seja construído por Deus ou não. Mas a única coisa que passará no teste é uma igreja construída por Deus, a palavra cheia do Espírito Santo.
tem de ser instruída por Deus, inspirada por Deus. O homem não tem nada a ver com isso, é Deus e ele somente. As águas começaram a subir alto em volta da arca. A senhora Noé e, de certo, suas noras estavam se indagando. Noé disse: fiquem tranquilos, Deus fez a promessa. Nossa segurança nos está com certeza assegurada. E ele sabia que a sua construção tinha sido de acordo com sua instrução. E me pergunto hoje se poderíamos observar e dar uma olhada por aqui e ver se nossas construções estão de acordo com as instruções. Pois ele disse: se alguém crê em mim, também fará as obras que eu faço. Pergunto-me se nossa construção se assemelha à instrução que nos foi dada. Mas Noé verificou tudo, cada canto estava perfumado. Ele disse: mãe, tem de funcionar. Deus prometeu assim. Ora, ela disse: olhei para fora e vi os Jones voltar. O barco deles afundou e o nosso ainda está no chão. Só é preciso um pouco mais de perseguição, um pouco mais de juízo de Deus para fazê-la flutuar. Por fim, as águas ficaram cada vez mais fundas. Depois de um tempo, toda a família sentiu algo se mover. Ela saiu do chão. Só quero estar nele um dia desses. Estou ficando meio cansado desta velha casa pestilenta aos 53 anos. Um dia destes espero sentir algo se mover. Queremos partir. A arca subia, enquanto outros afundavam. A arca subia. Deus, em sua palavra, havia cumprido sua promessa. Satanás o tentou. Satanás tentou desanimá-lo através das pessoas daquele dia, das religiões daquele dia, através da ciência daquele dia. Li no jornal ontem, creio que foi anteontem, que a ciência encontrou uma maneira do homem não ter de morrer, ter vida eterna. Bem, eles acham que isso é algo novo? Temos isso há 2000 anos. Eles acham que tem algo novo. Como David Duplessis disse certa vez, que a Rússia se acabava de ter um homem no espaço. Temos um no espaço por 2000 anos. Estamos tão à frente deles que nem sabem onde estão. Claro, um intercessor entre nós e Deus com uma garantia: vendo eu sangue, passarei por cima de vós quando os juízos vierem. Não querem se interessar por tal apólice? Deveriam, pois todas as outras vão falhar. Exatamente. Por fim, quando a arca deu seu último grande solavanco e salto ao soltar-se do fundo da terra, a palavra compensou, e a apólice compensou em dividendos. Salvou ele e sua família. Estou tão agradecido por isso. Iríamos ficar nisso por muito tempo, mas avançaremos um pouco mais. Há outro homem, um segurado da apólice, que eu gostaria de lhes apresentar esta manhã. Sem dúvida que vocês ouviram falar dele. Seu nome era Daniel. Ele recebeu esta apólice de segurança da vida e foi levado para a Babilônia em seus dias. Mas Daniel, por ser segurado da apólice, propôs no coração não contaminar sua apólice. Ele não ia contaminar seu investimento. Agora vou chegar ao que você disse. Você tem a apólice, mas não a contamine. Se você a tem, pare de cambalear por aí com o mundo. Fique longe dele. Daniel propôs no coração
que não contaminaria sua herança com as iguarias do rei. Agora, algumas de vocês mulheres deixem o cabelo começar a crescer. Isso mesmo. Alguns de vocês homens comecem a fazer algo. Que vergonha vocês pregadores que se envergonham de dizer isso. Deus tenha misericórdia de vocês. Vocês estão com medo de ser expulsos da sua organização e de serem expulsos da arca? Lembre-se, irmão, é a palavra de Deus que diz isso. Não contamine seu investimento. Se você fez o investimento, então fique firme com ele e guarde-o em um lugar seguro, dentro do coração, na alma. Fique com ele. Não o contamine com as coisas do mundo. Igreja, volte para Deus. Afaste-se dessas velhas coisinhas atrás das quais está correndo. Se a unidade o expulsa, você se une às assembleias. Se as assembleias o expulsam, vai para a igreja de Deus. Pare de contaminar sua herança. Pare de contaminar seu investimento. Eu deveria ter dito, volte, mantenha-a limpa, trabalhe para Deus. Eu poderia mencionar e lhes informar que ela salvou a vida de Daniel quando o jogaram na cova dos leões. Os leões não puderam comer. Houve algo que impediu, pois o anjo do Senhor foi enviado para protegê-lo, e isso salvou sua vida. Se há algo que é importante para qualquer mortal, é a vida. O que é mais importante que a vida? Qual deles? Poderia um médico vir aqui esta manhã e falar de uma cápsula que ele inventou para a ciência para fazer você viver 100 anos ou 1000 anos? Ora, você venderia tudo que tivesse para consegui-la. Claro que sim, a vida é preciosa. Estou tentando lhes falar de uma apólice, de uma segurança de que você não vive por 100 anos, você não vive por 1000 anos, você vive eternamente. Pois é uma segurança de vida eterna e queremos isso. Os filhos hebreus, eles também tinham a mesma apólice e segurança. E com certeza não se curvariam a nada contrário à palavra de Deus. Independente de quantas coisas tenham tentado colocar diante deles, vocês têm de se unir a isso ou os expulsaremos. Eles permaneceram fiéis à palavra, sem se curvarem diante de nenhum ídolo. E quando o juízo chegou, a vida deles foi salva, pois eram segurados da apólice da qual eu estou falando. Simão Pedro, podemos falar dele um pouco, pois foi mencionado esta manhã. E ele é um dos apóstolos, e o que tinha as chaves do reino, em outras palavras, o conhecimento de como destrancar as portas do reino. E falamos disso ontem à noite. A chave trancou a porta e a destrancou. E ouvimos falar disso ontem à noite, o fundamento original. Não há como voltar, só voltar exatamente ao ponto de onde você começou. O irmão disse esta manhã, falando de Simão Pedro e do que ele fez. Vejam de onde ele começou. Ele começou em Atos, foi onde a igreja começou, e é para lá que a igreja tem de retornar. Voltar àquela mesma receita, àquela mesma palavra de Deus e segui-la até o fim. Se a deixamos, então voltemos a ela. A única maneira de se sair bem é voltar e se endireitar. Eu pratico tiro ao alvo de precisão e já ganhei muitos troféus. E no outro dia, o Senhor, conhecendo o meu coração, sabendo que preciso de um pouco de descanso, Ele me permitiu dar um tiro excepcional com um rifle Winchester calibre 22 comum, modelo 70, no estande de tiros. Eu acertei 9 balas no mesmo furo. 2 do grupo de homens que estavam lá recolheram o alvo e disseram: creio que o Senhor está errando o alvo. O que houve? Eu tinha mexido naquela arma e feito melhorias nela e tudo mais, até cada pequena vibração estar certa.
Se ela erra, o alvo há algo errado em algum lugar. A companhia Winchester disse: essa arma só produz uma precisão de 2,5 centímetros a 23 metros. Eu pus 9 balas no mesmo furo, a 45 metros. Não importa o que dissessem, tinha funcionado antes, funcionará de novo. É o que digo hoje. Eles dizem que você: não podemos ter um Pentecostes como tiveram então. As pessoas não crerão nisso. Não se pode fazê-lo. Temos de ter a igreja, temos de ter a organização, temos de ter instrução injetada disso e tal. Você funcionou lá atrás para pescadores analfabetos que puderam confiar na palavra de Deus. Se atingiu o alvo então, se curou os enfermos, se ressuscitou os mortos, fará o mesmo hoje. Amém. Se a vibração certa for colocada na arma, ela centralizará. Senão, volte e revise sua arma. Assim, volte, pegue a receita e descubra onde estamos errados. Essa é a única forma que eu conheço de fazê-lo. Mas o fará, pois acertou antes e acertará de novo. Você funcionou para os apóstolos sem denominação, sem credo, sem serem metodistas, batistas, presbiterianos ou o que seja. Funcionou para eles na palavra de Deus. Funcionará para mim na palavra de Deus. Funcionará para você pela palavra de Deus. Mas você tem de descobrir onde estão os seus parafusos soltos. Às vezes você tem. Desculpe. Tem muitos deles. Alguns até ficam apertados demais. Você tem de afrouxá-los um pouco, certo? Para produzir a vibração. Como um músico com seu violão, treinando suas cordas, ele tem de conhecer o tom dele. Um homem cheio do Espírito poderia dizer qual é, se está muito além da Bíblia ou muito aquém da Bíblia. Tem de estar bem ali na Bíblia. Exatamente como assim diz o Senhor, tem de ser regulada certa. Então, com a mira no centro, aí atingirá o alvo. Pedro era pescador. Fazia muito tempo que errava o alvo. Seu pai lhe disse antes de morrer: talvez, filho, estou velho, espero pelo Messias, esperamos desde o Éden. Ele de certo não virá em meus dias, mas pode vir no de vocês. Mas não se engane, filho, há muitos que surgem o tempo todo dizendo serem o Messias. Mas nós, quando o Messias vier, lembre-se, temos de ficar com a palavra do que o Messias será. Muitos deles, você sabe, houve Jesuses que se levantaram antes de Jesus Cristo. Houve líderes que se levantaram e atraíram pessoas para o deserto por meio de seitas e grupos denominacionais. Mas não foi a coisa certa. Eles pereceram com isso, como a contradição de Coré, o qual disse: quem é santo? Moisés se acha especial demais. Há outros homens santos. Mas Deus tinha o seu caminho, e Deus tinha o seu homem, e Deus tinha as suas coisas. Deus tem a sua palavra, e quem será contrário a ela? Fique com ela. Agora, note, disse Simão, meu filho, quando o Messias vier, Moisés, pela palavra, disse que ele seria profeta como ele. Quando André visitou, viu Jesus, ele voltou e tentou lhe dizer. Imagino que Pedro balançou a cabeça e disse: sou pescador, investi nas redes do meu pai. Vou pescar, essa é a minha ocupação. E sou fariseu, portanto, deixo que continue assim. Vou à igreja, sou bom como qualquer outro homem, só isso. Isso é bom. Pertenço à igreja a que meu pai pertencia, ou à tradição, e acabei com isso. Mas um dia, ele caminhou na presença deste ser. E assim que chegou à sua presença, ele disse: teu nome é Simão, e és filho de Jonas. Ele não só o conhecia e quem ele era, mas conhecia seu velho pai, filho, que o havia instruído e estava de acordo com a palavra, um profeta. Ele fez um investimento, largou suas redes.
Ele disse: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Quão diferente do jovem governante rico que quis ficar com a sua riqueza. Mas ele largou tudo o que tinha para seguir a Jesus. Foi Natanael, ou Filipe, que foi e disse a Natanael: talvez tivesse um grande pomar de oliveiras. Ele estava fora inspecionando. E quando Filipe lhe contou sobre o que tinha achado, ele foi um pouco crítico no início, mas apenas veio visitar casualmente em uma das reuniões. E assim que o ouviu, sendo um estudioso da Escritura, ele sabia o que o Messias seria, se era certo deixar sua igreja em que estava, essas pessoas ortodoxas que estavam rejeitando Jesus, rejeitando a apóstolo, e dizendo que não era boa, que não se podia confiar nela, que ele era um homem que se fazia Deus, que era um Beuzebu, que era incivilizado, que não tinha antecedentes, que ele nasceu ilegítimo, que ele não frequentou as escolas deles, que não foi instruído em seus seminários, que era contra a doutrina deles, que ele estava destruindo suas igrejas e sua doutrina, estava impedindo o povo. Era o que afirmaram que ele fazia. Chamavam-no de Beuzebu e diziam que ele enganava o povo com a sua doutrina. Agora, era o que tinha sido injetado nele. Mas este homem, Natanael, assim que chegou à presença de Jesus, ele disse: eis aqui um israelita, em quem não adoro. Disse: Rabi, quando me conheceste? Disse: antes que Filipe te chamasse, te vi eu. Ele fez um investimento. Lá estavam seu sacerdote e todos. Ele não estava envergonhado. Ele tinha achado algo real. Tinha achado Deus em ação. O que ele fez? Ele disse: correu e se prostrou a seus pés e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Ele fez um investimento. Seu nome é imortal. Houve aqueles lá que riram disso. Não sei onde eles estão hoje. Isso compete a Deus. Vejamos uma mulher. Houve uma mulher, talvez membro da igreja em algum lugar. Eles permitiam viver de modo desenfreado. Talvez também tivesse cabelo curto e tal. De certo, era a tendência do dia. Mas certo dia, ela chegou ao poço, onde havia um estranho, um homem sentado, um judeu, diante de um pequeno panorama com cortinas atrás. E quando ela chegou lá, ela tinha seu jeito de ganhar vida. E de certo tinha vários denários romanos na bolsa. Então, na pequena meia em que os estava carregando, e ela foi até lá para pegar água. Ela passou a noite toda fora, talvez por volta das 11 horas, ela chegou lá, não sei, mas digamos que foi assim. E ao chegar lá, ela viu um homem comum, não um sacerdote, não algum distintivo denominacional nele, mas apenas um homem comum. E ela olhou para ele e ele disse: traze-me de beber. Ela disse: agora, sendo tu judeu, sabes que isso não está certo. Sou samaritana. Ele disse: mas se tu conheceras com quem estás falando, pedirias. Veja, ela não sabia pela aparência exterior. Ele era apenas um homem, mas pareceu ser muito sério no que disse. Se tu conheceras com quem estás falando. Gosto disso. Ou a pequena mulher, em sua persistência, a pequena mulher grega que foi até Jesus, ele disse: vai, pega o teu marido e vem cá. Isso a surpreendeu. Ela disse: bem, não tenho marido. Veja, ela vivia em uma denominação que lhes permitia casar e tudo mais, e casar de novo, e estão vendo? Disse: não tenho marido. Disse: tu disseste a verdade, tiveste 5, e estás vivendo com um agora, de modo que ele não é teu. O primeiro foi o marido certo. Estão vendo? Tu estás vivendo assim. Ela disse: Senhor, vejo que és profeta. Que diferença de um sacerdote erudito que disse que ele era Beuzebu, um adivinho ou um demônio. Disse: vejo que és profeta. Agora sabemos
Fui ensinada, sou grega, como samaritana, fui ensinada que quando o Messias vier, ele fará essas coisas, este será o seu sinal. Ele disse, eu sou ele que fala contigo. Rapidamente ela fez um investimento. Ela investiu, recorreu para a cidade e não conseguiu se conter. Ela havia achado a pérola de grande valor. Ela havia vendido tudo mais. Vocês conhecem a tradição naqueles dias. Não era certo uma mulher ir para a rua, uma mulher daquele tipo e falar com os homens, mas parem-na, tentem pará-la. Ela tinha achado algo, era real. Como Natanael, não era ético para a sua igreja que ele seguisse aquele Galileu, suposto profeta, que haviam declarado seu Deus errou. Não era certo que ele o fizesse, não era aceito pela igreja, não era ético, ele seria perseguido pela igreja por isso. Mas parem, ele achou algo real. Essa mulher achou algo real. Não era certo ela gritar isso na rua. Ela era uma mulher de má fama. Ela estava marcada, mas tinha sido perdoada. Ela achou algo real e não se poderia pará-la. Como apagar um fogo num dia de vento. Ela estava ardendo. Alegria e paz pelo perdão dos pecados. Ela não queria mais o poço de Jacó. Ela tinha achado uma fonte borbulhando com vida eterna. Ela deixou seu balde lá e disse, chega disso, quero um investimento nisso. Que mulher inteligente ela era. Com certeza, ela achou algo em que investir. Tomemos outro personagem. Eu ia falar sobre a mulher grega, um pouco. Veja, ela teve muita oposição. Veja, a primeira coisa pode ter sido que ela era grega, não era judia. Sem dúvida, as pessoas lhe contaram, disseram, agora espere aí, lembre-se, sua denominação não está patrocinando isso. Não lhe fazia diferença. Ela tinha ouvido, ela tinha necessidade, e quando você tem necessidade e ouve que há algo para ajudá-lo, nada o deterá. Se Deus está chamando em seu coração, você não pode parar, ninguém pode. Não sei, você vai mesmo assim. Posso imaginar que todas as irmãs da igreja disseram, bem, você será uma reprovação entre o povo. Isso não a deteve, ela continuou. Outro grupo se encontrou com ela e disse, seu marido é um homem de negócios. Ele a deixará se você for até aquele bando de santos roladores. Isso não a deteve, ela continuou mesmo assim. Ela foi persistente. Vale a pena ser persistente. Porque você sabe que qualquer um que consiga qualquer coisa será persistente. Os homens, ao longo de todas as eras, foram persistentes se chegaram a realizar algo. Washington, chamado o pai da nossa nação, foi persistente em fé e forte. Independente de quanto Delaware estivesse congelado, ele orou a noite toda. Ele sabia que tinha de atravessar aquele rio e atravessou. Independente do que acontecesse, ele atravessou mesmo assim. Ele foi persistente. Depois que essa mulher chegou a Jesus, olhem lá, aqui está o que a verdadeira fé faz. Quando você acha uma joia, quando acha essa pólice, não importa quantas pessoas tentem desanimá-lo, se o expulsarem da sua igreja, se quiserem o que quiserem, você ainda é persistente, você terá a pólice. Assim foi Jacó, não fazia diferença o que ele teria de fazer para conseguir aquela primogenitura, ele a queria. E chegamos a essa condição, ficamos desesperados, então somos persistentes. Bem, eu lhe digo, mamãe era pentecostal, eu oraria esta noite inteira, mas estou tão cansado. Você precisa de um pouco de toxina, é disso que precisa, algo para torná-lo persistente. Ela entrou correndo, prostrou-se diante de Jesus e disse, tu, filho de Davi. Ele não era filho de Davi para ela era grega, gentia. Ele não lhe deu atenção. E então, por fim, ele se virou para ela e disse, não fui enviado à tua denominação.
Fui enviado somente às ovelhas perdidas de Israel. Só fui enviado a essas. Ela disse, mas Senhor, nisso ela acertou, não filho de Davi, mas Senhor para ela. Senhor, ele disse, e outra coisa, vocês não passam de um bando de cães, e não é bom que eu pegue o pão dos filhos e o deite aos cachorrinhos. Oh, se os pentecostais não ficariam furiosos com isso, acham que eu deixaria o batista de dizer isso e ficar impune? Não, Senhor, ou um da unidade, ou um trinitário, ou o quê? Não, Senhor, você empinaria o nariz e iria embora. Mas ela não, ela tinha de fazer um investimento, ela tinha necessidade de um investimento. Amém. Sem importar, a verdadeira fé genuína sempre admite que a palavra de Deus é verdade, não importa quais sejam as circunstâncias. Ela disse, é verdade, Senhor, tu não foste enviado a nós. É verdade, Senhor, que não passo de um cão. Mas deixa-me dar-te a minha versão disso. Não estou procurando as bênçãos que eles têm, estou procurando migalhas. Agora, Senhor, se tu me deixar escolhido, ir lá e me colocares como diácono na igreja, se tu me deixares ser presbítero estadual, pensarei no assunto. Seu hipócrita, você não entende. Você vai querer as migalhas, você precisa viver. Senhor, se tu me deres isso sem falar em línguas, se me deres sem clamar, se tu me deres sem essas outras coisas, apenas deixar-me recebê-lo, apenas o derramares gradualmente em mim, Senhor, de maneira polida e agradável. Deus não o faz conforme a sua maneira, Ele o faz conforme a maneira própria dele, entende? Eu estava pregando tempos atrás, e uma senhora me disse, não uma senhora, foi uma professora de escola dominical na primeira igreja batista. Disse, Billy não conseguia entrar na igreja para ouvi-lo, mas estava do lado de fora. Disse, estava gostando do que dizia, mas aquela mulher se levantou. E disse, ela começou a chorar e saiu correndo pelo corredor. Ela disse, todo aquele barulho me deu calafrios nas costas. Eu disse, sabe de uma coisa? Você acha que isso é barulho? A irmã está vivendo no mundo mais silencioso em que já viveu. A irmã vai morrer de frio se chegar ao céu. Pois se for para o céu, haverá clamores e gritos e louvores a Deus dia e noite. Os anjos em volta do trono clamando, Santo, 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 és o Senhor Todo-Poderoso. Se estiver no inferno, há choro e pranto e ranger de dentes. A irmã está vivendo num lugar muito silencioso, sem dúvida. Agora, mas a mulher grega foi persistente. Ela disse, sim, Senhor, admito que o que tu dizes é a verdade. E talvez não esteja procurando ser como os demais. Mas e lembrem-se, ela nunca tinha visto um milagre. Ela nunca tinha visto nada dessas coisas. Mas havia fé ali que cria que era disso que ela precisava para a sua filha. E quando Jesus, o primeiro milagre realizado ali sobre esta mulher gentia, ele disse, grande é a tua fé. Veja, isso o tocou ao ver que ela era muito sincera. O problema nosso hoje é não sermos profundamente sinceros sobre essas coisas. Nós apoiamos nossas palavras, temos medo de dizer algo que seja antiético. Deus prometeu encher sua boca, libere-se para Ele, não vos dê cuidado o que haveis de falar. Mas nos tornamos tão éticos com isso. Se eu disser algo de acordo com isso, minha denominação não crerá. Eles serão expulsos. Assassinato premeditado. Sim, há uma penalidade para isso, você sabe. Graças a Deus. Louvado seja o Louvado seja Deus. Graças a Deus, né? O profeta é um pouco duro, né? Mas eu creio que o remédio tem que ser assim, né? Tem que mexer. Ou a gente vai, né? Para um lugar onde
está glorificando a Deus dia e noite, né? Santo, santo, santo é o Senhor, ou vai para um lugar onde há pranto, né? Choro, pranto e ranger de dente. Deus nos ajude, né? Eu creio que nós estamos rumo a esse lugar de cada dia mais exaltar o Senhor, né? Louvar o Senhor e Sua palavra. Esse é o nosso caminho, amém? Graças a Deus. Vamos também agora nessa oração final, né? Lembrar que domingo estaremos com o culto de ceia e todos estão convidados, né? Vamos estar aqui, porque eu creio que um desses dias nós tomaremos a última ceia aqui e nós vamos tomar aquela com o Senhor. Amém. Estamos esperando, Ele vai estar ali para ministrar essa ceia para nós. Enquanto estamos aqui, nós vamos recordar Ele, né? A última ceia. Que Deus os abençoe. Incline o rosto, feche os olhos. Vamos orar ao Senhor e agradecer. Deus poderoso, nós te amamos, ó Pai, por isso nós glorificamos o teu nome e amamos a tua palavra, sabendo, Pai, que nós estávamos em caminhos diversos, mas o Senhor, pela graça, Pai, nos alinhou, Senhor, em tua palavra. Hoje, pela misericórdia e graça, nós podemos acertar o alvo, Pai, porque estamos no centro da tua palavra. E é isso que desejamos, ó Pai, não ir à direita, à esquerda, mas andar no centro, como o profeta ali, Pai, atirou no alvo. Nós também, Pai, estamos acertando o alvo quando ouvimos a tua palavra, quando nós vamos, ó Pai, sendo sensível a ela e vamos, ó Pai, caminhando e sendo transformado, ó Pai, a cada dia, mudado, Senhor Deus, dessa velha forma àquela forma que o Senhor viu nós, Pai, glorificado. No nome de Jesus Cristo, continua abençoando teus filhos, a tua igreja, Pai. Amém. A todos que nos assistem também, Pai, que seja grandemente abençoado. E aqui em minhas mãos ao livro e a nomes arrolados, nós unindo a fé com essa igreja, repreendemos toda a obra do mal. Todo, Pai, enfermidades caia por terra no nome de Jesus Cristo. E teus filhos recebam a cura, a libertação, a bênção do Senhor. Pai, também, Pai, prepara nossos corações para domingo à tarde, nós estar reunidos aqui, Pai, para participar, Senhor, dos emblemas da Santa Ceia. Que o Senhor abençoe nós, dê graça e força para cada filho que venha à mesa do Senhor, que seja grandemente abençoado. No nome de Jesus Cristo, também os demais trabalhos que seguirão, Pai, nessa casa de oração, Pai, teus filhos, anima aqueles que estão parados, estão desanimados, Pai, que eles possam, Pai, receber, Senhor, mais do teu Espírito Santo e se mover, Senhor, enquanto as portas estão abertas, enquanto há tempo, Pai. Que o Senhor os abençoe no nome de Jesus Cristo. E agora leva nós de regresso aos nossos lares, debaixo da tua proteção e misericórdia. Se houver um amanhã, traga-nos de volta para ouvir mais uma porção da tua palavra. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. E amém. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos leve em paz e em segurança.